Vossa palavra é verdade, orienta e dá vigor, na verdade santifica vosso povo, ó Senhor. Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Disse Jesus: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas e ir para o inferno, para o fogo que não se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois e ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois e ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, nesses domingos do tempo comum, principalmente os 2 últimos domingos, nós entramos assim chamado na segunda parte do Evangelho de São Marcos. Entrando no 8º capítulo, entramos também na segunda parte, onde a partir da pergunta de Jesus aos apóstolos, aos discípulos, de quem sou eu para vós, e que Pedro responde: tu és o Messias, que Jesus começa a fazer o primeiro anúncio da paixão ali em Cesareia de Filipe,
essa parte Jesus começa então a aprofundar com os seus discípulos o significado mais profundo do seu ministério, do mistério da sua encarnação e do mistério da sua paixão. Nós estamos no Evangelho de Marcos, no contexto do caminho para Jerusalém. E nesse caminho Jesus quis ficar a sós com os seus discípulos para educá-los, para que eles pudessem aprender mais profundamente o significado, a essência do seguimento a Jesus. Mas se Jesus está numa linha de reflexão, numa linha de ensinamento, de pensamento, de atitude referente ao reino, à obediência ao Pai, a sua consciência muito clara de que ele não pode deixar de fazer a missão, de enfrentar os algozes, de morrer na cruz, de doar a sua vida como dom e serviço, os discípulos não têm o mesmo entendimento. Eles estão em outro nível de entendimento. E nesse sentido, nós estamos vendo nesses domingos a reluta, a resistência, a dificuldade dos discípulos de compreender aquilo que Jesus está ensinando. Domingo passado nós ouvíamos que enquanto Jesus falava da paixão, da sua entrega, do amor que deve vencer o ódio, o mundo, os discípulos estavam discutindo pelo caminho quem entre eles era o maior, o reino de Deus, fazendo com que Jesus, chegando à casa de Pedro em Cafarnaum, na Galileia, Jesus precise interrogar os discípulos sobre o que eles estavam conversando no caminho. E os discípulos ficaram calados, porque no caminho eles estavam conversando sobre esse absurdo, esse contrassenso de quem dentre eles tinha mais poder, quem ia ocupar o cargo melhor, o ministério melhor no governo de Jesus. Eles pensavam no governo terreno, um governo mundano, um governo onde Jesus fosse enfrentar o Império Romano, vencer os César Augusto e comandar e libertar Israel daquela rede opressora, daquele sistema do Império Romano opressor. Mas o que Jesus estava dizendo não era nada daquilo. Então os discípulos estavam numa linha de raciocínio, pensando no poder. Isso é escandaloso para a comunidade que, entendendo Jesus, coloca a sua vida como uma perspectiva de serviço. E Jesus, para ensinar os apóstolos a realmente entender o significado profundo da sua mensagem, ele pega o quê? Uma criança, abraça aquela criança, coloca no meio, diz: olha, quem acolhe uma criança, me acolhe, e quem acolhe a mim está acolhendo o Pai que me enviou. Acenando para os discípulos, deixando claro para os discípulos e para nós hoje, que na comunidade o que importa é abraçar os pequenos. A criança é símbolo daquele que não tem vez, daquele que não tem voz, daquele que não tem significância na sociedade do tempo de Jesus, símbolo dos pequenos, dos fracos, dos pobres, dos vulneráveis, dos que caem, dos que são realmente invisíveis. E Jesus aponta para a comunidade que deve acolher, a comunidade que segue Jesus, que entende Jesus, que entra na perspectiva do amor de Jesus, da cruz de Jesus, é a comunidade que abraça a todos, mas principalmente os mais vulneráveis. Nesse domingo agora, Jesus ainda continua em Cafarnaum, na casa de Pedro. E eis que um dos discípulos de Jesus está nesse contexto ainda de ensinar, de aprofundar, de educar os discípulos no significado do amor, da cruz, da doação, de vencer o egoísmo, de vencer a mesquinhez, de vencer uma mentalidade de privilégio. Mas os discípulos ainda continuam na mesma.
Tanto assim que um dos discípulos, João, o que ele vai dizer a Jesus? Nós vimos um homem expulsar demônio no teu nome, e nós o proibimos, porque eles não pensam, eles não te seguem, nem foi que segue Jesus, a questão aqui é mais grave, eles não seguem a nós, não seguem o nosso grupo. Naquele tempo tinha muita gente que faziam exorcismos, e geralmente aqueles que faziam os exorcismos, eles usavam o nome de uma pessoa que tinha poder, de uma pessoa que tinha fama e significado. E Jesus de fato tinha espalhado a sua fama, era um homem poderoso. Usar o nome de Jesus era sinal de que de fato o demônio ia sair da pessoa que estava possessa. E aquele homem que não era do grupo de Jesus, que não seguia Jesus, dos apóstolos, ele estava fazendo esse exorcismo. E com muito sucesso, a questão é essa aqui, vejamos que era com muito sucesso. E os discípulos, tem um momento no Evangelho, que os discípulos foram fazer um exorcismo, eles não conseguiram. Não conseguiram. Tanto assim que Jesus vai dizer a eles, olha, esse tipo de demônio só se expulsa com muita oração, com muito jejum. O que significa agora que um que não é do grupo dos discípulos está agora expulsando os demônios? Significa que cria no discípulo um complexo até de inferioridade. E um complexo de inferioridade causa na gente às vezes os ciúmes, a inveja. A inveja que tanto falava Jesus domingo passado, falava Paulo, falava Tiago, falava que um dos maus da comunidade é a inveja. É as paixões, cria todo tipo de conflito na comunidade. Eles estão com inveja e com ciúmes. E o pior aqui, que se a inveja pessoal, a inveja e o ciúmes individual de cada pessoa pode ser destruidor, imagina a inveja e o ciúme de um grupo. Um grupo de pessoas pode ser catastrófico, pode destruir uma comunidade, pode destruir um projeto. Então, veja bem, é um grupo fechado. O que leva um grupo não ver o bem que os outros fazem? É o fundamentalismo, você ser fundamentalista. Todo fundamentalismo pode nos levar a um caminho, um beco sem saída. Um beco que destrói. Eu não vejo o bem que está no outro. Eu vejo só eu que posso fazer as coisas. Só o meu grupo que sabe. Só o meu grupo que é bom. Só o meu grupo que tem a verdade. É disso que se trata a questão aqui. Os discípulos estavam se fechando no fundamentalismo, no fanatismo. O fanatismo é perigoso. O fanatismo e o fundamentalismo. E diz agora, é o nosso grupo só que tem direito de fazer o bem, é só nosso grupo que tem o direito de seguir Jesus, é só nosso grupo de fato que tem a verdade. E o que Jesus faz diante desta situação difícil, de conflito, de fechamento dos discípulos? Jesus questiona profundamente e nos dá um ensinamento para todos os tempos. Um ensinamento para os discípulos, mas um ensinamento para nós também no dia de hoje. E o ensinamento justamente é este: se não estão contra nós, está a nosso favor. Quem não nos prejudica, nos ajuda. Então, a questão é esta: que nós sejamos generosos, abertos, saibamos vencer dentro de nós a tentação do egoísmo, do fechamento, dos ciúmes, da inveja, para percebermos nos outros o bem que eles podem fazer. Tem tantas pessoas de boa vontade que podem fazer o bem, que contribuem na construção do reino de Deus, talvez não estejam dentro dos nossos grupos. Mas não é o padre que está falando isso, é Jesus que estava dizendo que aquele que não pertencia ao grupo dele, dos discípulos, aquela pessoa tinha direito também de usar o nome de Jesus para fazer o bem. Alegrar-nos pelos outros que fazem o bem. Louvar a Deus por aqueles que fazem o bem, embora não sejam do nosso grupo. Louvar a Deus e se alegrar e até apoiar aqueles que fazem o bem, que não sejam do nosso grupo, mas que fazem o bem, que contribuem para a construção do reino de Deus, que contribuem para a questão da comunidade, para
que a humanidade melhore. São tantas pessoas, às vezes anônimas, que fazem o bem e que não estão contra Jesus, mas que estão a favor de Jesus. Jesus apela para a generosidade, para a abertura do nosso coração, para não criarmos na comunidade conflitos que escandalizem os outros. Agora Jesus então ataca um problema dessa situação dos discípulos, que é um problema da igreja de todos os tempos, em todos os lugares, que é o desejo do poder, é o desejo do destaque, do ter prestígio, do sectarismo, de um grupo limitado e fechado, de criarmos seitas. O sectarismo é isso, ajuda a gente a criar um grupo limitado, um grupo fechado, uma seita, não uma comunidade universal, aberta a evangelizar a todos e a ser generosa com todos. Jesus, ele ataca o problema aqui, de termos essa abertura de coração para acolher a todos e vencer dentro de nós essa tentação dos ciúmes e da inveja, que são sentimentos destrutivos. Quem está seguro de si, quem está seguro do seguimento de Cristo, quem tem uma fé profunda e convicta, quando o amor de fato atinge o nosso coração, ele nos abre, ele nos transforma. É como o fermento na massa, que liberta o nosso coração de sentimentos negativos e faz com que a gente se torne mais humanos, mais bondosos, mais acolhedores com os outros. É por isso que Jesus diz claramente no Evangelho de hoje: há de vós que escandalizar uns aos outros. Há daqueles que escandalizam os outros, é melhor pegar um moinho, colocar no pescoço e jogar-se dentro do mar. Escandalizar é tornar-se pedra de tropeço na vida do outro. Escandalizar é não deixar os pequeninos conhecer a Jesus. Escandalizar é não deixar os outros pertencer à comunidade. Eu me fecho e fecho o grupo, ninguém sai, ninguém entra. Porque quem sai não pode pertencer mais ao grupo, e de quem está fora também não entra, porque não pensa como a gente. Esse é sempre a maior tentação da comunidade de Cristo, é o fundamentalismo, o fechamento nas ideias, nas convicções, fechar-se numa concepção de verdade, numa parte da verdade, enquanto a verdade é bem maior. A verdade é Cristo, a verdade não é o nosso grupo, e Cristo é maior do que placas de igreja, Cristo é maior do que denominações. Cristo é como ele mesmo disse, é como o Espírito, que é o vento que sopra aonde quer. Ninguém vê, ninguém sabe, mas o Espírito sopra no coração de muita gente, que não sopra só sobre nós. O bem é bem maior. E aí Jesus, para concretizar, diz: ai de vós se cometerdes escândalo, se tua mão te leva a pecar, corte-a. O que é cortar a mão? É uma mentalidade semítica, uma mentalidade judaica. Cortar a mão é um hipérbole, é uma linguagem exagerada. Não significa que eu deva cortar a minha mão, é cortar a coisa pela raiz. A mão para o judeu é o lugar da ação, né? Então, se minha mão me leva, se essas raízes do mal que está em mim me leva a ter uma ação má, eu devo arrancar, dirimir, quer dizer, erradicar a coisa pela raiz. Aí Jesus disse: se teu pé te leva a pecar, tu corte o teu pé. Mas não é que eu deva cortar meu pé, é um sentido figurado. Eu tenho que cortar a coisa pela raiz. O pé, o que é o pé para uma mentalidade semítica? O pé é o que dá direção ao caminho, é o que nos leva. Se o meu pé está me levando para uma direção errada, está me levando para um fundamentalismo, levando para um sentimento de poder, de achar que eu sou melhor que os outros na comunidade, eu devo arrancar isto pela raiz. E se teu olho te leva a pecar, corte-o. Não é que eu vou arrancar melhor, arranque-o. Não é que eu vou arrancar meu olho e ficar cego. É que o olho é o lugar onde entra os desejos, onde entra as más intenções. Então o que eu devo arrancar são os maus desejos dentro de mim. E o desejo de vingança, de inveja, do egoísmo, são desejos maus. Então é isso que eu tenho que arrancar do meu coração.
Aí Jesus fala uma coisa muito bonita, enfim, para terminar. Jesus fala uma coisa muito bonita no evangelho de hoje. Quem dar um copo de água a este pequenino, por ser pequenino, esse realmente é que está entendendo a palavra de Deus, está acolhendo a Jesus, está acolhendo a Deus. Dar um copo de água, dentro da mentalidade do povo judeu, é o acolhimento. Quem dá um pão, a gente lembra, por exemplo, de Abraão. Quando Abraão, lá na sua tenda, recebeu aqueles 3 anjos, o que Abraão fez? Abraão teve uma atitude de hospitalidade, dando pão, dando água, alimentando aquelas pessoas que estavam. Então está dizendo Jesus do acolhimento. Enquanto os discípulos estão com o olho no poder, que escandalizam, que destrói a comunidade, Jesus está dizendo que é preciso olhar com generosidade para aqueles que aproximam-se de nós e acolhê-los de braços abertos, principalmente, como dizia, os mais vulneráveis da comunidade. Quando é que eu pratico aquilo que Jesus está dizendo? Quando eu sou capaz de visitar o doente no hospital, uma pessoa abandonada. Quando eu sou capaz, por exemplo, de perder um pouco de tempo com aquela pessoa que está na solidão, que seja uma pessoa de idade, de terceira idade, envelhecendo, que está no asilo, ou que está numa casa de repouso, e eu tiro um pouco do meu tempo para estar com ela, para ajudá-la, para escutá-la. Às vezes nem é falar nada, às vezes é só escutar aquela pessoa. É aí que eu estou dando um copo de água aos pequeninos do reino de Deus. Quando eu vou na rua e vejo uma pessoa invisível que está na rua, e que eu sou capaz, não é de dar um dinheiro à pessoa simplesmente, isso não muito significa muito, mas sou capaz de entender ela, de acolhê-la. Se eu vejo Jesus na pessoa que sofre, a carne de Cristo naquela pessoa que sofre, é aí que eu estou dando um pão, que eu estou dando água, que eu estou acolhendo, que eu estou sendo uma pessoa generosa e aberta, construindo o reino de Deus. E assim poderíamos falar muitas coisas, assim sucessivamente. A prática é do amor, nos pequenos gestos, isso significa isso. Nos pequenos gestos de amor é que eu vou vivendo e construindo a comunidade cristã, o reino de Deus. Nos pequenos gestos de amor, eu vou construindo aqui já o céu na terra. Eu vou tornando a terra um esboço do céu, num pequeno gesto de amor. Quem espera morrer para entrar no céu, e aqui vive como qualquer jeito a vida, mas não procura corrigir a direção dos pés, cortar os pés pela raiz, né? De colocar a direção em direção a Cristo, ao reino de Deus, aos céus. Essa pessoa de fato não está entendendo nada, porque o céu começa aqui. O céu começa em cada Eucaristia. Quando eu recebo Jesus, quando Jesus entra no meu coração, começa o céu. E o céu se estende na minha casa, o céu se estende no meu trabalho, o céu se estende nos meus momentos lúdicos, aonde eu transpareço o acolhimento de Jesus para com os meus irmãos. E não fico nessa briga dentro da comunidade, o meu pastoral é melhor, o meu movimento é melhor, o meu movimento sabe mais, a minha pastoral sabe mais, eu sei mais, porque eu li uma página da Bíblia, eu li a Bíblia inteira, eu li um livro de teologia. Quem só lê uma Bíblia ou só lê um livro de teologia não sabe muita coisa. É preciso aprender numa atitude de escuta de discípulo de Cristo todos os dias. Todos os momentos Jesus nos ensina, e nos ensina hoje mais uma vez, ver o bem para além de nós. Vamos nessa semana perceber o bem que os outros fazem e louvar a Deus pelo bem que eles fazem. Perder tempo no relógio para amar os outros, é isso que significa. Porque no tempo de Deus é que vamos aprender as coisas dele. Não é tanto ter pressa, né? Mas olhar para o outro com carinho e com misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.